Uma vida sem desafios não tem graça, não tem aprendizado. Uma vida sem desafios, você não se desenvolve, você não cresce, você não amadurece. O nosso corpo sempre vai querer ficar no sofá de boa, não é verdade? Toda vez que você escolher ficar no sofá, pode ter certeza que você vai aprender muito menos do que você escolher sair para ir para a igreja, para você ir trabalhar, para você estudar. Uma vez eu fui numa palestra de um Falcone. Não sei se vocês conhecem, mas o Falcone ele implementou um modelo de gestão por metas, gestão visual, enfim, por indicadores, etc. Ele é muito conhecido no mundo corporativo. E uma vez na palestra dele, ele falava assim: poxa, se fosse possível, né, a gente poderia comer uma cápsula que nos desse a capacidade de aprender todo dia 100 coisas. E aí no dia que eu não aprendi nada, que eu escolhi ficar no meu sofá, no dia seguinte eu ia tomar 2, né? Mas na verdade isso não existe. Porque aquilo que você tem naquele dia é único. O seu corpo só consegue processar um mínimo ou máximo de informações por dia. Ele não consegue processar muito mais além. Então se você toma a decisão de ficar em casa, né, uma semana, sem aprender, sem fazer nada, não adianta, você pode correr atrás na semana seguinte, querer fazer o dobro, porque você não fez nada na semana passada, você não vai conseguir desempenhar e performar da mesma maneira que você tivesse feito nas 2 semanas. Na semana seguinte o seu corpo não tem capacidade, ele não consegue absorver tudo aquilo que você perdeu. Você tem um limite, nós temos um limite. Então é isso que é importante. Com as coisas de Deus é a mesma coisa. Deus tem uma porção para nós todos os dias. E é por isso que nós temos que aproveitar a palavra de Deus. Todos os dias nós temos que ouvir a voz de Deus. E tem muito a ver com o significado da sarça, porque a sarça, ela ardia, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Você imagina que coisa gloriosa nós termos a presença de Deus 24 horas por dia, eternamente. E nós podemos viver dessa maneira, porque nós temos o Espírito Santo. Jesus, quando ele voltou aos céus, ele falou: não se preocupem, estou indo para o céu, vou preparar morada para vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos aqui. Eu estarei com vocês através do Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador estará com você aqui. Então você nunca estará sozinho, amém? E é isso que nós precisamos manter. É esse relacionamento próximo com Deus. A sarça precisa arder todos os dias, 24 horas. Ele foi escolhido para uma missão, acho que uma grande missão, eu diria que talvez uma das maiores que a gente encontra na Bíblia. O povo de Israel ele estava escravizado há 400 anos e sofrendo, porque depois da morte de José, lembram de José, do Egito, que foi vendido pelos irmãos, foi humilhado, foi rejeitado, foi preso, mas Deus mudou todas as coisas, porque Deus tinha um plano na vida dele. Então José vai até o reinado do faraó, e aí ele tem um sonho, ele revela aquilo de Deus, e faraó o coloca como governador, mas José já havia morrido. E o faraó daquela época, que reinava na época de Moisés, não sabia da glória de Deus que havia passado ali naquele lugar através de José. O que acontece é que, por conta daquela época de José, que estava prosperando muito como governador, o povo de Israel cresceu muito rapidamente. E os egípcios ficaram furiosos, querendo exterminar todos o povo hebreu, né? Israel. E o que aconteceu foi que, chegando Moisés lá, foi isso que eu contei no primeiro encontro nosso, né? Chegando Moisés, Faraó determinou uma ordem dizendo: pode matar todas as crianças que vão nascer, porque Deus havia um plano muito forte ali naquele momento, para que Moisés fosse essa pessoa que tirasse o povo da escravidão. Então o povo egípcio estava louco, judiando, maltratando o povo hebreu. E aí Deus então escolhe Moisés para ele tirar esse povo da escravidão, por todo esse tempo. E é isso que nós vamos aprender hoje. Então no primeiro encontro nós falamos de ser atraídos, né, pela sarça. E o que a gente aprendeu no primeiro encontro? O que é importante, né? Nós precisamos estar atentos, ter intimidade com Deus, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Lembrem que quando Moisés estava ali cuidando dos bois, né?
do seu sogro, Jetro. Ele então sobe para orar, para buscar a Deus. E aí Deus então encontra ele numa sarça, através de uma sarça. A sarça começa a queimar e ele nota aquela maravilha, dizendo: essa sarça está pegando fogo, mas ela não se consome. Que coisa maravilhosa, deixa eu ver essa sarça de perto. E ali era a presença de Deus, até então ele não sabia. Mas quando Deus chama a atenção, e isso é uma coisa muito importante para a gente não esquecer disso, do primeiro episódio. Quando Deus chama a atenção, primeira coisa, Moisés tinha um relacionamento com Deus. Moisés escuta a voz de Deus e sobe ao monte. Quando ele sobe ao monte, Deus chama ele através da sarça, né, que não se consumia. E quando Moisés olha aquela sarça, ele se aproxima. Quando ele se aproxima, Deus fala com ele. A primeira coisa, nós temos que ter intimidade com Deus, beleza? A segunda coisa, nós temos que nos aproximar da presença de Deus. Nós temos que querer nos aproximar. Então, todos os dias que nós cantamos, que nós adoramos a Deus, que esse realmente seja o desejo do nosso coração, de queremos estar próximos de Deus. Amém? E quando Moisés então se aproxima, Deus fala com ele: Moisés, Moisés, e ele responde. Porque ele estava conectado com Deus, ele ouve a voz de Deus, ele escuta a voz de Deus, ele fala: eis-me aqui, né? Então Moisés ali, atraído pela glória de Deus, ele fala: que coisa maravilhosa é essa? Mas hoje a gente está aqui no segundo episódio para a gente falar então o que acontece quando a gente é consumido pelo fogo. O primeiro, nós fomos atraídos pelo fogo, que nós aprendemos sobre a importância de ter intimidade com Deus, de nos aproximarmos de Deus, né? De ouvir a voz de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como é o impacto da presença de Deus real na nossa vida. O que pode acontecer com a gente. E eu queria ler com vocês o capítulo 2 de Êxodo novamente, para a gente lembrar desse contexto como um todo. É um capítulo curto, mas vamos lá, acompanhem comigo. Peguem no seu celular ou na sua própria Bíblia, por favor. Eu não sei se vocês podem projetar aqui também. Seria muito legal. Se não, me escutem, vai ser bênção. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. O Sinai, monte também conhecido como Monte Horebe. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome o arbusto. Preciso ver isso de perto. Versículo 4. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto. Moisés, Moisés. Ele respondeu: estou aqui estou, Senhor. Versículo 5. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em uma terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Olha que coisa interessante. Até esse momento, Deus se revelava a Moisés sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, não o Deus de Moisés. Naquele momento, Moisés estava face a face com Deus, né? Deus estava falando diretamente com ele, e naquele momento ele conhecia a Deus. É isso que nós temos que buscar todos os dias, que o Deus se revele a nós, né? Que não seja o Deus do meu amigo, o Deus do meu colega. Eu vou sim, eu quero o Deus do meu colega. Não, você tem que buscar intimidade com Deus para que Ele seja o seu Deus. Entende? Para que Ele fale com você. Amém? Coisa linda. Versículo 7. Então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Olha só, interessante. Moisés, ele tinha um chamado. Deus o escolhe para ele tirar o povo do Egito. E quando Moisés, ele se coloca à disposição de Deus, dizendo: eis-me aqui. Fala assim comigo: eis-me aqui. Toda vez que você ouvir a voz de Deus, você fala: eis-me aqui. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, Deus. Me usa. Eu quero ser usado por ti.
Eu quero ter a minha vida transformada, eu quero que através da minha vida pessoas sejam transformadas também. E quando Moisés começa a se relacionar com Deus, Deus já está ouvindo o clamor do povo que estava lá acorrentado, escravizado por muitos anos na mão de Faraó. E aí Deus começa a revelar os planos dele para Moisés, dizendo assim: por certo eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e também para levá-los do Egito a uma terra fértil. Olha só o que Deus tem para nós, o que ele tinha para Moisés, porque nós somos herança, né? Na Bíblia diz que todas as gerações seriam abençoadas e nós fazemos parte das bênçãos de Deus, que Deus proferiu lá. Olha só que coisa maravilhosa, Deus tem um projeto, um plano de paz, um plano grande para nós vencermos aqui onde nós estamos. E é o mesmo que ele falou aqui para Moisés. Ele falou assim, por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios. O povo estava escravizado. Eu não sei qual é o problema que nós estamos passando aqui. Existem vários. Muitas coisas acabam nos aprisionando todos os dias. Nós temos vícios, nós temos dificuldades, muitas coisas que nos afastam da presença de Deus. Amém? Nós temos o celular que nos tira muito da presença de Deus. Quem aqui tem problema quando está lendo a Bíblia, o celular dispara, a gente larga? Só eu? A gente está lendo a Bíblia, aí o celularzinho parece uma mensaginha do lado lá, você para de ler a Bíblia e pega o celular. Não é verdade? Todos nós temos distrações, coisas que de alguma maneira trabalham para nos afastar das coisas de Deus. E eu não estou dizendo que o celular não é de Deus, não, é de Deus, é bênção, viu? Mas nós precisamos controlar as coisas, né? Acho que eu falei isso no último encontro. As coisas não podem nos dominar, nada pode nos dominar. Quando Deus cria o homem lá em Gênesis, ele fala: dominem tudo, vocês dominem tudo, não deixem que nada os domine. Então o celular não pode nos dominar, o Instagram não pode nos dominar, o Facebook não pode. Nada disso pode influenciar a minha vida. E eu falei também que quando a gente fica bravo, é porque a gente está perdendo a guerra, né? A gente não pode ficar bravo também. Porque toda vez que eu fico bravo, é porque alguma coisa está saindo sobre mim, né? Quer dizer, alguma coisa está vencendo, está me tirando do sério. E esse é um sinal de que eu estou perdendo alguma coisa e por isso eu fico fora de mim, eu fico nervoso. Então a Bíblia fala que nós temos que dominar as coisas. E Deus tinha um plano ali para libertar esse povo que estava escravizado e sofrendo ali. E da mesma maneira Ele tem um plano conosco, para nos tirar de coisas que nos afastam da presença dEle. É uma terra, e olha só o que Ele tinha para o povo, né? O povo, por que o povo estava lá por tanto tempo? Porque o povo era reclamão. Se a gente lê a palavra de Deus aqui, vocês vão ver que o povo, eles criavam deuses, bezerros de ouro para adorar. Então Deus falava, eles falavam amém, glória a Deus, eu creio. Na primeira dificuldade eles já abandonavam tudo e já começavam a adorar outros deuses. Então era um povo difícil. Era o povo de Deus, mas era um povo difícil. Era um povo que reclamava demais. Então sofreu muito por quase 400 anos ali, preso no Egito, sob o jugo de Faraó. Mas Deus tinha um plano, porque Ele já havia prometido isso para Abraão lá no início, dizendo, eu vou te dar a terra prometida. Então olha o que Ele diz aqui, ó. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os feruzeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. O próximo versículo é muito interessante. Olha só, é interessante, e não é coincidência, porque isso acontece com a gente também. Moisés, ele foi escolhido desde o ventre, né? Antes mesmo do ventre, ele já estava escolhido, Deus já tinha um plano para a vida dele, né? E ele já era perseguido desde o ventre também, porque quando o povo de Israel estava crescendo, o faraó decretou aquela lei dizendo, matem todos os meninos. Então ele tinha acabado de nascer, ele já foi colocado num rio, né, num cesto, e já estava fugindo, perseguido. Mas Deus tinha um plano na vida dele, assim como tem na minha e tem na sua. E por mais que nós passemos por dificuldades,
É isso que nós temos que ter tranquilidade, que Deus está conosco. Deus, Ele está com você. Não importa qual seja a dificuldade que você esteja passando ou que você vai passar. O mais importante é que Deus cuida de você e cuida de mim. E vai ficar tudo bem. Algumas coisas vão parecer fora do controle, algumas coisas vão parecer que Deus não está comigo, não está com você. Mas tenha certeza que Deus está com você. E tudo que você está passando, o que você vai passar, se você está conectado com Deus, se você tem uma intimidade com Deus, assim como Moisés tinha. Moisés passou por poucas e boas aqui, se a gente falar, né? Uma super guerra. E mesmo assim, Deus estava com Moisés em todos os momentos. E olha só que interessante. Às vezes nós desconfiamos ou não acreditamos que realmente Deus tem uma palavra para a gente, não é verdade? Eu prego, eu falo, Deus tem um plano na sua vida. Ele tem. E Ele vai fazer acontecer. Só que às vezes acontecem coisas que você fala assim, como é que pode? O pastor falou que Deus tem um plano na minha vida, que eu vou ser usado, mas o que eu estou passando hoje não tem nada a ver. Mas isso aconteceu também na vida de Moisés. Você imagina Moisés, Deus tinha um plano na vida dele, e ele já nasce sendo perseguido. Depois Deus tinha um plano na vida dele, e ele está aí na mão, um dos maiores desafios da época. Como é que ele vai tirar um povo escravizado sobre uma potência que era o faraó, né, os egípcios? Estava com um pipinão na mão, né? Como é que ele vai resolver isso aí? Ele sozinho. E aí ele, como homem, mesmo sendo um profeta, e com todo esse currículo de Moisés, olha só o que acontece com ele quando Deus chama ele aqui. Olha só. Versículo 11. Versículo 10. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar meu povo de Israel do Egito. Aí Deus dá ordem para ele. Amém? Então é o seguinte. Primeira coisa, nós temos que ter intimidade com Deus. Beleza? A segunda coisa é ouvir a voz de Deus. E como é que a gente escuta a voz de Deus, ouve a voz de Deus? Lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Deus vai falar com você e fala comigo todos os dias através da palavra de Deus. Amém? A terceira coisa é você falar, depois que você escuta a voz de Deus, você fala, eis-me aqui. Beleza? Intimidade. Ouvir a voz de Deus e responder dizendo, eis-me aqui. A quarta coisa é que nós não devemos fazer, e é isso que nós aprendemos aqui com Moisés. Olha só que interessante, Moisés, ele tinha tudo porque Deus já estava falando, gente, Deus estava falando com Moisés. E creiam, isso pode acontecer com a gente também, porque aconteceu com Moisés. Como é que pode Deus falar com Moisés e Moisés ainda ter dúvidas? Na nossa capacidade aqui de raciocínio, se Deus fala com você, você vai ter dúvida? Teoricamente não, né? Porque o próprio Deus falou com você. Cara, se Deus falar para mim, Herbert, vai lá agora, você vai livrar meu povo do Egito. Bora, Deus, vou. O Senhor está comigo? Não era assim que a gente ia reagir? Talvez não. Porque Moisés tinha um relacionamento com Deus, ele era o único que tinha esse relacionamento, e assim, mesmo assim, ele fez algumas perguntas aqui, e a impressão que dava é que ele estava morrendo de medo. Olha só então, vamos lá, no versículo 11. Primeira coisa que Moisés diz, Moisés, porém disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Aí Deus já dá uma chapalutada nele. Deus respondeu, eu estarei com você, este é o sinal que eu sou aquele que o envia. Depois que você retirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Deus responde a Moisés. Moisés pergunta, Deus responde de novo. Moisés ainda lutando, né? Relutando. Versículo 12. Versículo 13. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão,
Qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Versículo 14, Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou, diga ao povo de Israel. Eu sou, me enviou a vocês. Naquele momento ali Deus revela o nome dele, né? O nome de Deus é eu sou. E por que eu sou? Porque é um nome que ele funciona no passado, no presente e no futuro. Eu sou. Eu sou no passado, eu sou no presente, eu sou no futuro. Esse é Deus. Ele é em todos os momentos. Deus é Deus. Ele domina o tempo. Ele domina os céus e a terra. Ele é tudo para nós. Amém? E aí ele diz assim: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, pelo qual serei lembrado de geração a geração. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, lhe apareceu e disse: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. E assim Moisés fez. Depois a gente vai ver, eu não vou ler isso aqui mais, mas depois, se vocês tiverem desejo de conhecer melhor, sigam ali no capítulo 4. Mas o que eu queria dizer para vocês é que mesmo nós, né, se aconteceu com Moisés, pode acontecer comigo, com você também. Mas nessa noite eu queria só reforçar dizendo que não se preocupe. Se Deus disse para você fazer algo, se você está se colocando disposto ou diante da presença de Deus, dizendo: eis-me aqui, não tenham dúvidas que Deus estará com você. Amém? Se Deus falou vai e faz, se Deus te chamou para algo que você está sentindo no seu coração, eu não sei qual é o propósito, Deus tem um para cada um de vocês. Mas se Ele te chamou e está cada vez mais revelando esse propósito, não se preocupe com o que vai acontecer. Simplesmente obedeça a voz de Deus. Vai lá. Vai lá. Muitas vezes, muitas coisas vão trabalhar ao contrário do que parece ser as coisas de Deus. Quando você dá um passo para Deus, as coisas começam a acontecer e às vezes não parece acontecer do jeito que a gente esperava, mas não desanimem, porque Deus é com você. Se Ele tem um plano, Ele vai cumprir. E se na primeira dificuldade você achar que não é Deus, que realmente não é para você seguir, não, persiga, persista. Você precisa continuar, você não pode parar, porque os planos que Deus tem para você são grandes, assim como Ele revelou a Moisés, de tirar o povo do Egito e entregar uma terra de fartura, uma terra que manava leite e mel, uma terra que produziria todos os frutos, que poderia ter bons gados, uma terra maravilhosa que nunca faltaria mais nada para o povo de Israel. E é isso que Deus tem preparado para mim e para você. Então é isso que acontece quando nós somos consumidos pela presença de Deus todos os dias. Primeiro, que Deus sempre estará conosco. Ser consumido é estar com a presença de Deus. Assim como Deus disse para Moisés: ei, eu estarei com você, vai lá, pode falar, eu sou quem sou. Se acontecer alguma coisa, você fala: eu sou quem sou, me mandou aqui. Se alguém te falar alguma coisa que não vai dar certo, que não tem nada a ver, fala: não, Deus falou que vai acontecer, e eu creio, porque Ele é comigo. Amém? Beleza? Glória a Deus. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos atraídos e que nós sejamos consumidos diariamente pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. E que eu oro nessa noite para que a presença de Deus nunca se apague da minha vida e da sua vida. Enquanto nós estivermos aqui, Deus tem esse propósito para nós. Deus nos chamou para algo específico. E enquanto nós estivermos aqui, se nós estivermos conectados com Deus, Ele estará conosco, assim como esteve com Moisés.
E não importa a situação, a circunstância, a dificuldade do desafio, o tamanho do desafio, da missão que você vai receber, o importante é que Deus está com você. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque Ele está com você. Amém? E eu quero orar por você nessa noite. Então se coloque de pé, o tempo vai muito rápido. Eu quero orar por você, você que sente no seu coração que tem algum bloqueio, que fala que as coisas, você pensa que as coisas não vão para frente, que parece que as coisas não dão certo para você, parece que acontece com todo mundo, mas com você não acontece nada. Se você tem dúvidas do chamado de Deus para você, eu quero orar para você nessa noite. Se você quer clamar por mais a presença de Deus na sua vida, se você quer sentir algo sobrenatural, se você quer começar a sentir o que Deus tem a revelar a você, eu queria orar por você nessa noite. E se você não aceitou a Jesus, se você não aceitou a viver essa vida de maravilhas, a mesma vida que Moisés viveu naquele tempo e que nós vivemos hoje, se tem alguém aqui ainda que não conheceu esse Jesus que é transformador, é maravilhoso, eu queria orar por você também. Tem alguém aqui nessa noite? Ou são todos cristãos aqui já na casa? Eu estou ficando feliz porque eu estou conseguindo gravar bem o rosto de vocês, então eu vejo que a grande maioria aqui são jovens e adolescentes que vêm sempre aqui. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e que quer aceitar Jesus? Ah, legal. Vem pra cá, quer vir ou quer ficar aí?